Sejam muito bem-vindos, eu sou a Beatriz Paz. Aqui eu vou falar sobre nutrição comportamental e alguns outros assuntos que vão permear uma vida saudável de verdade. E nesse primeiro vídeo eu quero falar como mudar os seus hábitos sem precisar ser perfeito. A primeira coisa que eu quero trazer é que você não precisa ser igual. Como assim? Claro que a gente se inspira em tantos conteúdos por aí, conteúdos muito bons, por sinal, mas que às vezes não cabem dentro da nossa rotina, dentro de quem nós somos, dentro daquilo que nós fazemos também. Então, nós precisamos achar o que faz sentido para nós. Então, pensando na sua identidade hoje, será que faz sentido você copiar rotinas ou adaptar para você? Então, eu falo muito isso para os meus pacientes, sobre você realmente se inspirar, mas não se comparar. Um dos primeiros pontos que eu quero que você reflita é sobre as estratégias serem individuais. O que dá certo para alguém pode não dar certo para você, o que dá certo para você pode não dar certo para alguém. Então, você precisa enxergar hoje quais que são os seus desafios. Eu sempre falo que quando um paciente reconhece um desafio, já está meio caminho andado, porque o desafio é reconhecer. Então, se hoje você fala, nossa, eu não consigo ter constância para treinar, o que muita gente passa, eu vou te dizer, estabeleça metas alcançáveis. O ideal seria que realmente faça parte do nosso estilo de vida, os treinos, a alimentação saudável, mas se eu quero começar e eu quero ser consistente naquilo, eu preciso estabelecer metas alcançáveis. Então, 3 vezes na semana vai ser uma estratégia para você, até que você chegue onde você precisa chegar. Uma outra coisa que eu quero que a gente sempre pense também é sobre perfeição não ser sustentável. Então, partindo desse ponto sobre metas alcançáveis, a perfeição também não vai ser sustentável, né? Assim como alguém que começa a 100 por hora, mas uma hora para, eu prefiro que os meus pacientes, eu encoraje as pessoas a começarem a 10 por hora, a 1 por hora, que seja, para não parar no meio do caminho. Então, ao invés de você tentar ser perfeito, pensa em perseverar. Às vezes, essa questão de constância se quebrou um pouco. As pessoas ficaram muito bitoladas de, meu Deus, eu preciso ser constante, enfim. Doa quem doer, tipo, se isso alguma hora me prejudicar, não importa, eu tenho que ser constante. Mas, na verdade, se a gente começar a pensar que a gente precisa ser perseverante para ter uma constante, é melhor. Uma coisa que me ajudou muito é que logo que eu comecei a correr, eu estava falando isso para um paciente ontem. Logo que eu comecei a correr, eu não tinha fôlego para correr por 1 minuto seguido. Aí eu comecei a colocar metas. Vou correr por 1 minuto seguido, 5, 10, vou correr 3 quilômetros, vou correr 5. E eu fui estabelecendo essas metas, né? Tentando não me comparar com meus amigos que já corriam há muito tempo. E dentro disso, tinha dias que eu estava com pouquíssimo fôlego. E eu sempre pensava, qual é a minha motivação intrínseca? Sem pensar em algo externo, o que eu quero mostrar, o que eu quero fazer. Eu sempre pensava nos meus futuros filhos. Eu sempre pensava, não, os meus filhos, eu vou conseguir. E isso me ajudava muito. Então, tenha uma motivação intrínseca. Então, é para eu viver melhor, longevidade, qualidade de vida, realmente ter fôlego até para correr com os meus filhos, né, quando eles estiverem crescendo. Uma motivação de eu quero ser mais atento no meu trabalho, eu quero ser mais criativo. Então, há muitas motivações que podem te nortear para esse lugar. Então, ache qual é a sua motivação sem precisar ficar se comparando. Porque o tema de hoje é como mudar seus hábitos sem precisar ser perfeito. E a verdade é que ninguém é perfeito. A gente está sempre olhando o resultado das pessoas. Mas por muitas vezes a gente não vê o processo. Então, eu quero te encorajar mesmo a mudar os seus hábitos sem precisar ser perfeito, sem se comparar. E os hábitos, eles se tornam automáticos ao longo do tempo, quanto mais a gente vai perseverando também. Uma coisa também muito importante, várias coisas que eu falei aqui são importantes, mas que me ajudaram muito, é aprender a se adaptar nos dias corridos. Então já teve dias que eu treinei por 15 minutos, por meia hora, na esteira, correndo. Já teve dias que eu não consegui ir e tá tudo bem. O importante é aquilo fazer parte do meu estilo de vida, de quem eu sou, o que eu carrego como valores. Então, quando a gente fala de estilo de vida saudável, igual a palavra constância, parece que tá um pouco sujo, muito poluído, porque as pessoas têm colocado muita perfeição nisso. Só que a real é que ninguém é perfeito. E o último tópico que eu quero falar aqui é algo muito importante. O que você tem falado a respeito de si mesmo, o que você tem declarado, né, com a sua boca sobre você mesmo. Então, por muitas vezes,
nessa questão de comparação, redes sociais. Realmente a gente às vezes tem alguns objetivos, mas a gente tem falado constantemente: eu não consigo, eu não dou conta, não, mas nunca vai fazer sentido pra mim. Eu quero, mas nunca vai fazer sentido pra mim. E às vezes realmente não vai. Só que você precisa achar qual é o seu objetivo e aonde você quer chegar. Eu tenho certeza que se você plantar continuamente, sabe, fazendo parte do seu estilo de vida, você vai sim chegar lá. Então vamos tomar cuidado, como a gente tem falado, né, sobre as nossas metas, sobre a nossa capacidade, porque tudo é aprendido, né, digamos assim. Tudo é aprendido, então ninguém começa sendo o melhor naquilo. Só que eu sei que naquilo que você tem para fazer, você vai ser o melhor naquilo, porque é só seu. Então quando a gente busca identidade em todas as coisas que a gente tem para fazer, a gente acha propósito e a gente vê que há capacitação em nós para isso também. Espero que você tenha gostado desse primeiro conteúdo que eu trouxe aqui. E se alguma coisa fez sentido para sua vida, comenta para eu saber, dá um like e até o próximo vídeo. Deus abençoe.